Bom dia, conforme prometemos no vídeo anterior, vamos dar umas palavrinhas sobre o acordo de Bretton Woods, que muitos não conhecem, né? Mas só para dar uma linha geral do que estava acontecendo. O acordo de Bretton Woods era uma cidadezinha do estado de New Hampshire, nos Estados Unidos, em que um pouco antes, em 1944, um pouco antes do final da guerra, porque na verdade a guerra já tinha sido organizada para terminar, né? Todos nós sabemos que a guerra ela é provocada pelo complexo industrial militar que comanda o mundo aí e que está ligado com muita umbilicalmente ao sistema financeiro internacional. E nós vamos falar muito do sistema financeiro. E eu vou, inclusive, deixar aí no vídeo a indicação de uns sites, né, de uns canais aí no próprio YouTube, da Auditoria Cidadã da Dívida, que todo mundo devia estudar esse canal. É um trabalho maravilhoso que fazem. Depois eu vou contar uma experiência que eu tive há 30 anos denunciando o Plano Kissas. Mas antes de falar no assunto específico do vídeo de hoje, se você gostou, me ajude a divulgar esses vídeos, porque eu quero criar uma onda de interesse nacional, de interesse pela política, e sem falar de A, B ou C, de candidato, não quero entrar nesse. Óbvio que eu tenho o meu candidato, tenho as minhas preferências, sei em quem que eu vou votar, não tenho a menor dúvida, mas não é isso que interessa agora. O que interessa é nós aprendermos ou nós nos habituarmos a uma forma positiva de pensar, ainda que estejamos em pontos antagônicos. O importante é nós termos o respeito de uns pelos outros, de entendermos que somos todos brasileiros. Se pensamos diferente, não deixamos de ser brasileiros por isso. Então, eu volto a afirmar, se você gostou, você se inscreva no canal, dá o seu gostei, porque isso nos ajuda no YouTube, e você também compartilha, divulga. Vamos fazer essa divulgação para unir o povo brasileiro. Eu gostaria de ver que não se ofendesse, ninguém se ofendesse, que todos estivessem nessa direção. Agora, se você não tem interesse pela soberania nacional por uma questão de convicção, nem perca tempo em me ouvir. Eu sei que você vai achar isso muito chato, porque não faz parte do seu paradigma. É necessário para você permanecer no canal que você tenha os paradigmas que querem defender a soberania nacional, querem defender o interesse de todos pela política. Então, vamos conversar e traga suas ideias com todo o respeito ao que nós estamos falando, e também será muito respeitado, por mais diferente que seja a sua opinião. Agora, a sua opinião tem que ser abalizada, não pode ser eu acho, porque quando a gente fala eu acho é porque a gente não sabe. Senão você diria, é assim, se um dado que eu fornecer aqui estiver errado, você vai e corrige. Agora eu vou falar de Bretton Woods de 1944. Vamos supor que foi em 1943. Me manda, olha, você se enganou, não era 44, era 43. Eu vou lá, vou pesquisar e vou ver o que verdadeiramente aconteceu para eu corrigir o meu engano. Aí vai ser positivo, né? E em todo sentido, o que eu falar que porventura você tem outra informação, vamos então checar, e eu terei imenso prazer em dizer a vocês, olha, me enganei no vídeo anterior e o fulano de tal me apresentou essa outra visão, eu quero aqui colocar a visão dele, que está mais correta, porque realmente eu pesquisei e verifiquei que a visão dele estava correta. Eu quero criar através desse canal, um desarmamento dos espíritos, né? Que as pessoas não fiquem com tanta agressividade umas com as outras, mas que todas tenham essa união em torno da soberania nacional, do Brasil, da nossa sociedade, do nosso povo brasileiro. É isso que eu estou fazendo a minha parte. Não sei até onde nós podemos chegar com isso, mas todo caminhar tem o seu começo, e o caminhar se faz caminhando. Então, não cansarei de ir passando informações, passando ideias sobre todos esses aspectos, como eu já falei, no campo econômico, político, social, da geopolítica, enfim, nós vamos sempre citando os fatos, né?
Então vamos falar de Bretton Woods. Bretton Woods era uma cidadezinha muito pequena, conservadora e tal, mas que fizeram lá a reunião dos países do mundo, que naquela época tinham alguma expressão, né? Para definir a reorganização no pós-guerra, né? Quando já estava nos finalmente da guerra, já estavam definindo. E aí dois líderes, digamos, foram mais proeminentes nessa reunião. A gente sabe que Bretton Woods foi organizada para defender os interesses estadunidenses, né? Mas, de qualquer maneira, os temas foram discutidos. E lá nós tivemos da Inglaterra Lord Keynes e dos Estados Unidos o White, né, que era o representante dos Estados Unidos. E nesse embate, Keynes, com a sua política sempre buscando, quem estudar Keynes vai perceber que ele sempre buscou o interesse da sociedade. Ele não buscava teorias econômicas, nem desenvolvia teorias econômicas, ele era um grande estudioso de economia e trouxe o keynesianismo, né, que é aquilo que mostra que a economia precisa ter uma interação com o estado social do país, né? Quer dizer, isso nós vamos falar mais adiante em outro vídeo sobre a importância para o sistema, né, para o sistema capitalista, sistema econômico capitalista, ele precisa ter um desenvolvimento social, senão não haverá o fluxo do capital dentro da sociedade. Mas em Bretton Woods, então, Keynes propôs, para que os países se organizassem, ele propôs uma moeda escritural, quer dizer, não seria um papel moeda trocado na loja para comprar um produto, mas seria uma moeda que ficaria apenas registrada no livro, nos livros, né, internacionais das relações entre as nações, entre os países, em que todos os produtos e serviços seriam vendidos em uma moeda chamada Bancor. Em linhas gerais, nenhum país poderia receber mais Bancor do que tinha para pagar. Ele propôs que essas compras entre os países se zerassem. Então, por exemplo, vamos falar da Guatemala, que produzia muita banana, mas não tinha maquinário para desenvolver um parque industrial, que a gente precisa ter parques industriais desenvolvidos para, inclusive, servir como também o reforço para a soberania do país. País que é simplesmente fornecedor de matéria-prima, esse país é um país em que a sua população será, logicamente, escravizada, né? E depois nós vamos comentar sobre a tecnologia, que é um outro problema sério da atualidade. Então, em Bretton Woods, Keynes propôs isso, ou seja, nenhum país teria uma moeda mais forte que o outro, não seria negociado em moedas de qualquer país, seria tudo negociado em banco. Então, como eu falei, a Guatemala venderia banana, teria um crédito, digamos, de 1 milhão de bancos, vamos dizer. Ela teria obrigação de comprar 1 milhão de bancos em produtos de outros países. E ela ia, logicamente, aí entra o caso da política, ia ter que se discutir o que é melhor comprar para esse país. Então ele compraria e aquela moeda então zeraria. Então no livro Caixa lá internacional, por uma organização internacional, seria controlado e dizer, olha, a Guatemala gastou os seus bancos direitinho, então tudo certo. Se ela não gastasse e acumulasse saldos credores, ou seja, ela tivesse dinheiro Bancor sobrando e não gastasse, ela seria multada num percentual, se não me engano era 10%, para que ela teria que estar sempre multada. Ela não poderia, nenhum país poderia ter o crédito em conta. Isso iria equilibrar as economias e ninguém seria mais forte que o outro no comando das relações internacionais. Óbvio que é um sistema que poderia ter os seus inconvenientes em algumas situações,
Mas isso é exatamente para ser discutido politicamente, o que, que vai ser feito, o que, que é melhor, o que, que é pior. Mas como a gente sabe que a reunião de Bretton Woods foi para defender os interesses estadunidenses, né? Então, o que, que aconteceu? O Keynes foi derrotado na sua proposta, porque o White, que estava lá como o representante dos Estados Unidos, ele disse: não, não vamos aceitar, vamos então criar organismos internacionais de financiamento dos déficits em conta corrente que os países tivessem, né? E foram criados o Banco Mundial, o FMI e esses organismos aí que a gente sabe o que, que são, né? Já está provado que esses organismos foram tentáculos do Império Americano, né? Estadunidense, né? Norte-americano, não, estadunidense, porque americanos somos todos nós. Então, o que, que acontece? Quando isso aconteceu, ficou estabelecido, então, para não dizer que o Keynes perdeu totalmente, ele então fez a proposta de que não, espera aí, os Estados Unidos vão ter a emissão da moeda do mundo, que é isso? Então ela tem que estabelecer um limite, ela tem que ter um lastro. E parece que de 33 dólares, né, teria uma onça, né, que onça era uma medida inglesa aí, para o ouro. Então, os Estados Unidos guardariam no Fort Knox a quantidade de ouro suficiente para os dólares emitidos. Aí ela faria o encaminhamento de empréstimos, de situações que permitissem que os países pudessem equilibrar seus balanços de pagamento, financiasse o seu progresso, etc, etc. Mas a gente sabe que na prática não aconteceu assim. Esses financiamentos eram estimulados para que os países se endividassem e ficassem pendurados na mão dele. E o FMI estabelecia políticas que tornavam os países cada vez mais dependentes do dólar. E isso foi o que aconteceu até agora. E o sistema financeiro internacional, né, ele se desenvolveu a uma tal maneira que começou a criar mecanismos, quer dizer, já vinha lá de trás com alguns mecanismos e que hoje são apelidados de derivativos, que são, na verdade, mecanismos para gerar dívida em cima de moeda. Estabeleceu-se uma loucura de um mercado de venda de moeda, de compra de moeda, de especulação com as moedas, e isso desorganizou as economias mais frágeis, mais fracas, né? E aí o domínio desse sistema financeiro passou a ser total. E o FMI e o Banco Mundial serviram exatamente para o domínio dessa situação. E agora eu vou recomendar a vocês: ninguém deveria deixar de ler os livros, de ver os vídeos do John Perkins. Anota aí, John Perkins, Perkins. Nós vamos colocar aí nos comentários os links para vocês chegarem tanto ao John Perkins quanto à Auditoria Cidadã da Dívida, e vocês vão ficar estarrecidos com o que vocês vão ver. Não sou eu que estou dizendo. E vou dizer uma coisa para vocês. Há 30 anos eu denunciei na televisão o Plano Kissinger, né? O Plano Kissinger eu julgava em linhas gerais. Eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje através do John Perkins. O John Perkins veio me trazer uma informação de como era feito isso. E, na época, quem denunciou o Plano Kissinger foi um senador americano, estadunidense, né? Porque a gente fala americano, fica dando a eles a ideia de que eles é que mandam na América. Mandam mesmo, mas a gente tem que também dizer que todos somos americanos, né? Então, o John Perkins fez um livro chamado Confissões de um Assassino Econômico, e depois ele teve um outro livro que se chama Os Segredos do Império Americano, né? A História Secreta do Império Americano, e um outro livro mais recente que se chama Desenganados. Então, o John Perkins esmiuçou
como que isso era feito através do mundo, em todos os países em que eles tinham a intenção de domínio total do Império Americano. E aí o John Perkins, ele trabalhava numa empresa chamada Chas Main. Essa empresa era uma empresa de assessoria do Departamento de Estado americano, da CIA, da NSA, e aquilo tudo é um jogo, é o que se chama de Deep State, né? É o Estado profundo, é um Estado que funciona, quem comanda lá não é o presidente da República, quem comanda lá são esses americanos. Agora, recentemente, o Trump foi à Rússia, paparicou o Putin, né? Mas sofreu uma chamada séria lá nos Estados Unidos, porque eles acharam que não devia se aproximar dessa maneira da Rússia, porque lá houve uma fofoca lá nos Estados Unidos de que a Hillary Clinton denunciou que o Trump teria sido apoiado pelo Putin da Rússia. E a Rússia está dando um quinal aí nesse povo todo, com essa Copa do Mundo. Ela criou um poder danado e o mundo está vendo que não é bem aquilo que eles dizem, né? Porque a mídia, a grande mídia, isso que eu estou falando aqui não me deixaria falar nunca, né? Mas entra no site do John Perkins, que esse site vai falar para você uma opção de coisa que não sou eu que estou dizendo. Ele participou disso. E o que aconteceu com o John Perkins? Ele participou dessa MEN e o que ela assessorava os governos dos Estados Unidos, em especial a CIA e a FBI, esses órgãos aí de Departamento de Estado, né? E isso tudo também é coordenado pelo Instituto Wilson, né? Que é do Departamento de Estado. E então ele fez o seguinte, essa empresa fazia o seguinte, ela estudava a maneira de desarrumar as economias dos países que tinham recursos naturais, como petróleo, ouro, diamante, o Brasil está cheio de coisa, destruía as tecnologias e promoviam endividamentos intensivos para que esses países ficassem na mão desses mecanismos de financiamento e devendo juros que aumentavam de acordo com a vontade deles. Então quebravam esses países e eles compravam, e dizem que o Brasil é o país mais corrupto do mundo. Vocês não sabem o que é corrupção nessas relações geopolíticas internacionais. Quando vocês estudarem, vocês vão ver que o Brasil é um país mais honesto do mundo, porque o Brasil está sendo roubado. O que tem são brasileiros que nos vendem. Aliás, Barbosa Lima Sobrinho gostava sempre de repetir uma frase que era atribuída a Oliveira Viana, que dizia: pior que os estrangeiros que nos compram são os brasileiros que nos vendem. Então, nessas expressões todas, a gente vê claramente como funcionava tudo em todos os países do mundo. E o John Perkins, ele, óbvio, foi nomeado economista-chefe, ele tinha mais de 150 economistas para fazer os estudos no mundo todo. Então ele passou na Indonésia, no Equador e tal, e ele conta como é que a coisa era feita. E tem mais. Quando eles encontravam, isso está tudo no livro, não sou eu que estou falando, você aí que possa ficar irritado com o que eu estou falando, vai gritar com John Perkins e não comigo, porque eu estou repetindo dados concretos que estão sendo denunciados pelo John Perkins. Aliás, você tem também, eu recomendaria a todos estudarem, verem os sites, os comentários, tanto do Snowden como do Assange. Depois nós vamos falar deles, o que eles estão denunciando aí também. Isso tudo é para vocês entenderem um pouquinho da geopolítica e não ficar aí parado falando que não gosta de política. Porque enquanto você está aí parado falando isso, os John Perkins atuais estão trabalhando, fazendo lobby para acabar com a nossa economia. E é isso que está acontecendo. Não é o fulano A, B ou C, eu não quero citar nome de ninguém. Não é A, B ou C o problema. Não tiraram a presidente porque ela era mulher. Isso tudo é besteirada. Isso tudo é um esquema muito bem urdidos que, obviamente, dado o valor das nossas riquezas, o John Perkins mostra claramente que
o dinheiro é a vontade para aqueles que vão promover isso na prática, né? Então, isso é feito no mundo todo, né? E o John Perkins se arrependeu, porque ele chegou a um ponto em que ele criou, eu costumo dizer, aquela mesma condição do cachorro do Pavlov, né? Que fez o teste para ver o reflexo condicionado, em que ele tinha um som em que o cachorro recebia, dava o som e ele recebia um alimento, a carne, um agrado. E um outro som grave, né, que o cachorro recebia um choque. Quando ele ouvia um som, ele corria, se fosse o choque, e quando ouvia o agudo, ele ficava abanando o rabo, salivando, porque sabia que vinha um alimento. Só que o Pavlov foi juntando os sons e o grave e o agudo se confundiam. Então o que aconteceu? O cachorro não sabia mais se vinha alimento, se vinha choque, se vinha os dois, ficou maluquinho, ficou doido, né? Então eu chamo isso de... O John Perkins ficou igual o cachorro de Pavlov, porque quando ele recebeu o convite para ser o economista-chefe, é salário de 200, 300 mil por mês, é mais que o Neymar, né? E ele, ao mesmo tempo, ia ter toda a regalia, viajava em primeira classe nos aviões, ficava nos hotéis mais luxuosos, essa coisa toda. E tinha aquele negócio também das mulheres, não sei o quê, aquela coisa que é meio absurdo, mas ele tinha essas coisas, né, para trazer o prazer físico, essas coisas todas. E ele, ainda jovem, né, na ocasião, ele se empolgou com isso, achou que estava realizado na vida. Mas quando ele foi à Indonésia, quando ele começou a se envolver com os povos, ele, no fundo, tinha um sentimento até espiritualista, né? E viu quanta gente boa ele encontrava no caminho que estava sofrendo as agruras provocadas por ele mesmo. Quando desarrumava a economia, os países não tinham mais hospitais, não tinham escola, não tinha mais nada. Era uma miséria só, como nós vamos transformar o Brasil se nós não tomarmos providência, né? O Brasil, brevemente, esses que estão batendo palma para muita coisa aí, vão ficar desempregados, porque corporação, ela não tem coração. Ele trabalhou na empresa, nada. E se bobear, se você tem na corporação um trabalho que você guarda muitas informações de segredo, você passa a ser um arquivo vivo. Precisa tomar cuidado para ver o que vão fazer com você quando eles te mandarem embora. E aí a gente sabe o que acontece. Então, vai ficar todo mundo sem plano de saúde, porque vai perder o emprego, não paga o plano de saúde, não vai ter mais hospitais. É como está acontecendo hoje nos Estados Unidos, que já tem mais de 50 milhões de habitantes na miséria, abaixo da linha de pobreza, né? E ninguém mais lá tem saúde pública. O Obama tentou aí com aquele Obamacare, mas isso já é um resultado do trabalho que estão fazendo os sistemas financeiros. Isso tudo é comandado pelo grande sistemão financeiro que mexe com as cordinhas todas, né? E que está ligado também às grandes petroleiras. Isso nós vamos fazer um vídeo para mostrar a vocês que das 190 e tantas petroleiras, apenas 10 são privadas, o resto é tudo público, porque nenhum país vende, doa o seu petróleo. Isso hoje é uma commodity que é fundamental para a estratégia política do país, né, internacional, de segurança nacional, etc., que é a energia, né? E aqui se fala com uma facilidade imensa em vender a nossa tecnologia, fazer essas coisas. Mas isso nós vamos falando aos poucos. Então, voltando ao John Perkins, o John Perkins explicou direitinho como é que funcionava. E quando eles encontravam, como foi no caso da Guatemala, do presidente Arbenz, né? Acho que se não me engano é Luiz Arbenz, e que ele era honesto e não aceitou o jogo deles e tirou a American Fruits da Guatemala, então aí saem os economistas e entram o que eles chamam de chacais. Eles mandam matar aquele presidente. Assim fizeram com Arbenz lá, fizeram com no Equador, fizeram na Indonésia, né? E assim foi. E geralmente eles colocam um ditador, que é um fantoche deles, para dominar o país, e as forças armadas são sempre transformadas
em policiais para não deixar o povo reagir. Né? É tudo um esquemão muito poderoso, muito. Mas isso está no livro, não sou eu que estou dizendo, não. Entra Confissões de um Assassino Econômico, John Perkins. E o John Perkins tem uma porção de vídeos, entra no canal dele lá, ele vai te explicar tudinho. E ele hoje, o interesse dele, quando ele esteve no Equador, quando ele esteve, acho que na Colômbia, na Bolívia. Na Bolívia ele assistiu o absurdo que foi a privatização da energia elétrica lá, e que era dominada por uma empresa dos Estados Unidos. E aí ofereceram a presidência dessa empresa para ele, mas ele aí já estava, já tinha se arrependido de ser assassino econômico, e ele fez a seguinte cobrança para lá: olha, tudo bem, eu vou aceitar o convite de você, mas olha, só vou aceitar numa condição, porque eles procuraram para almoçar no melhor hotel, fizeram uma festa com ele, e no final ele já não estava mais com aquele interesse de destruir os países, né? E ele ia ser convidado para CEO dessa empresa de gás na Bolívia, e que tem um sistema maravilhoso de cascata, assim, vamos dizer, de reservatórios que são nas montanhas, né? Então eles têm um processo lá de ganho de energia, um processo de engenharia fantástico, né? E aí ele fez a seguinte: tá bem, eu aceito, mas eu aceito com a seguinte condição, de nós levarmos energia elétrica para todo o povo boliviano, nos rincões do território boliviano, nas montanhas, onde for necessário, vamos levar energia elétrica. Ele aí botou no livro: pergunta se alguém me ligou para estudar a resposta. A pessoa ficou, né, que era o dono mesmo lá da companhia que tinha sido privatizada. Ele falou: tá aí, vou estudar, e nunca mais ligou para ele de volta, porque não é interesse desse pessoal nada que se refira a povo. Eles estavam vendo lá o povo num sacrifício danado para pagar a conta de luz, senão ia ser cortada a luz deles. E não tinha nada de produção para o povo, era produção para ganhar dinheiro o grupo que comprou aquela empresa, né? Então é isso que está acontecendo. Então, se vocês estudarem o John Perkins, estudarem a Auditoria Cidadã da Dívida, e vão estar aí no seu vídeo, tá? Então, depois vocês podem até me escrever, contar como é que foi, o que foi a sua ideia a respeito, e você vai ver que isso não é conto da carochinha, não é teoria da conspiração, porque isso aí é uma bobagem, entendeu? Isso é uma coisa concreta, e eu denunciei isso há 30 anos, que eu denunciei o plano Kissinger, só que naquela época era uma ideia geral, privatização, acabar. O Kissinger dizia assim: nós temos que, isso está na revista Economics Review, EIR Economic Review, que é essa revista é ele até está vivo até hoje, já está com 95 anos por aí, que é o senador LaRouche. Ele denunciou tudo isso porque lá nos Estados Unidos tem gente que não concorda com esse domínio do sistema financeiro dentro dos Estados Unidos. Depois é outro vídeo que nós vamos falar da crise da economia americana. É um império em decadência, e que eles estão gastando 20 milhões de barris dia e só tem capacidade interna de produção de 8 milhões de barris dia, em torno disso. Então eles precisam repor isso e ter as reservas para o futuro deles, porque aquela é uma economia de gastança total. Nós temos até que pensar que o mundo não resistiria a 3 Estados Unidos com o mesmo processo de desperdício, de gasto do jeito que eles fazem. Então, é isso que eu quero. Estudem isso e depois vamos debater, vamos conversar, me tragam informações. Se você, inclusive, souber de outras denúncias, outras coisas, outras questões, e eu vou começar ao longo dos vídeos. Eu pretendo fazer milhares de vídeos, né? Todo dia eu quero fazer um vídeo e eu vou trazer para vocês livros sobre a política mineral, política energética, sobre a energia limpa. Nós vamos conversar sobre o sistema financeiro, como é que está funcionando, como é que não está, etc, etc. E quem sabe um dia eu terei a honra de poder trazer para esse canal a Maria Lúcia Fatorelli, que é a que organizou o sistema financeiro. E isso também eu denunciei naquela ocasião, né?
Então, para não alongar mais o vídeo, mas tem muita história para contar, vamos conversando aí. Mas lembre-se, não vou falar nome de ninguém. Não estou fazendo campanha para ninguém, porque eu quero levar a vocês um interesse nacional, eu quero plantar no coração de vocês o interesse nacional. É isso que eu quero. Eu quero que você goste de política e participe da política, né? Não deixe na mão de outros. É a mesma coisa no prédio. Você vê que reunião de condomínio vai pouca gente por causa de um sentimento político. As pessoas não vão. Tudo bem, tem pessoas que não têm condição de participar, por horário de trabalho, familiar, problema, mas a maioria não vai por desinteresse mesmo. E aí depois fica reclamando que o síndico é isso, o síndico é aquilo, e por quê? Porque não participam. Então, é essa participação que eu quero. Eu quero ver todos vocês que estão me assistindo inscritos num partido político. Escolha, mas leia o programa deles, leve uma patota lá para dentro, eles vão ficar todos animados que cresceu o número de pessoas, mas essas pessoas têm que entrar lá dentro para cobrar deles o cumprimento daquilo que eles propuseram, um programa político. Não é dizer que vai fazer e depois vai fazer o contrário, como muitos fizeram. A gente vê aí pessoas que cresceram em cima de um político, quando chega lá, faz tudo diferente. Quer dizer, eles recebem o voto para uma coisa e faz outra, né? Então, cabe a você cobrar do seu político. Hoje eu garanto que muitos não sabem nem quem votou para deputado. Talvez senador se lembre, mas lembra mais é prefeito, governador e tal, porque as pessoas fulanizam essas eleições e não tem que ser fulanizado. Qual é o programa do fulano? É esse. Opa, concordo, vou votar nele. Ah, não, ele está dizendo uma coisa aqui que eu não concordo, então não vou votar nele. Pronto, é isso que tem que fazer. Mas para isso tem que estudar, não é ouvir o cara do lado dizer que um é ladrão, o outro é fascista, o outro é isso, o outro é aquilo. Vai estudar o que o cara está propondo. Aí você escolhe, isso é que é o bacana, escolha aquilo conscientemente. O seu voto não é para jogar no lixo. Você tem que votar em quem tem um programa que está de acordo com o que você quer. Perfeito? Então, não quero me alongar mais. O próximo vídeo nós vamos voltar a esses temas, vamos falar da parte energética também, vamos falar, tem muita coisa para a gente falar aí, tá? Um grande abraço para todos e vamos levar o nosso Brasil para o lugar que ele merece no concerto das nações como uma potência que nós temos tudo para isso. Então, um grande abraço para todos e estamos na caminhada.